Olá, boa noite, ouvintes da Rádio Mundial. Eu sou o Tony Ritchie, professor e pesquisador de campos energéticos e física quântica. E para você que não me conhece, eu estou no novo horário, às 21h30 aqui, né? Esse programa já passava há uns 2 anos, às 11 horas da noite, né? E a direção, atendendo a pedidos, abaixou para a gente começar às 21h30. Então, estou com um público novo e quero que você, que está acompanhando esse programa pela primeira vez, aprenda um pouco mais sobre essa questão da evolução de vida no planeta Terra. Eu vou passar os contatos meus agora, nesse começo do programa, e depois logo no final. Então, portanto, para acessar meu trabalho, veja o site webterapias.com.br. webterapias.com.br. Tem também o WhatsApp, que é o 947229980, 947229980, e também tem um canal no YouTube para você ver esses vídeos depois, que o canal chama-se Web Terapias. Web Terapias, ok? Inscrevam-se no canal e divulgue esse trabalho maravilhoso que eu passo para vocês aqui na rádio há muitos anos. Você que é um ouvinte novo vai aprender muita coisa interessante. E para você que é meu ouvinte, que agora está me ouvindo mais cedo, lembre-se das palavras que eu sempre falo, né? Aqui nesse país, ordem é progresso. Essa é a evolução que a gente precisa entender, principalmente a nível Brasil. Antes de mais nada, continuando minha apresentação, vamos bater de novo nessa tecla, já que tem ouvintes novos, né? O meu trabalho se baseia justamente sobre essa questão da evolução humana no planeta Terra. Quando a gente fala de outros programas, por exemplo, eu sou convidado especial, né, do programa Reconectar e Curar, que também vai toda segunda-feira ao 12h30 na rádio e todas as sextas-feiras às 8 horas da manhã. Ali eu trabalho com a doutora Patrícia Lamar e como convidado especial eu explico sobre as mudanças que estão acontecendo no planeta Terra, né? E é óbvio que essas mudanças elas são a nível universal, ok? E por falar em nível universal, esqueci de falar para vocês, mas a gente está ao vivo aqui, né? Estou ao vivo na live aqui da rádio, você pode acessar ali o Facebook da Rádio Mundial e me assistir ao vivo, olha que interessante. Então, quando eu falo de mudança universal, né, a gente aqui no planeta Terra também fazemos parte desse universo. E muita gente ainda não acredita que existam outras formas de vida em outros locais além do planeta Terra. Mas eu convido vocês a pensarem de maneira diferente, porque nós, além de fazermos parte desse universo, também influenciamos em todo esse universo e influenciamos toda essa energia que acontece. O meu trabalho vem há muitos anos, né? Eu viajei vários países no mundo e optei ficar no Brasil em 2005, tá? Então, se eu errar algumas palavras, desculpe, tá? Mas falar português é uma coisa muito interessante. E eu tive praticamente 11 anos na África, vendo apresentações, estudando muito aqueles povos e também meu trabalho na Europa. E justamente eu desenvolvi alguns métodos quânticos, que hoje falar de física quântica é muito simples, mas minhas pesquisas elas datam desde 1985, quando nem se falava dessas mudanças energéticas que estão acontecendo. Antes de mais nada, é importante a gente entender que as mudanças aconteceram definitivamente em 2006, o ano de 2006. Praticamente estamos aí há 12 anos já vivendo essa vivendo essa energia de 4ª dimensão. Puxa, professor, então qual que é a diferença que tinha antes? Antes vivíamos no mundo de 3ª dimensão, um mundo limitado, um mundo onde tudo era previsível e as coisas aconteciam de uma forma muito tranquila, muito harmoniosa. Mas numa dimensão de 3ª, né? Ou seja, tudo era muito limitado. A vida era limpa, medíocre. Quando chegamos em 2006, atingimos o ápice dessa mudança. Eu sempre falo que nada acontece de uma hora para outra, tá? Então, como se fosse assim terminar um dia e começar um outro dia, então tem um momento de escurecer para começar aquele ápice do meio-dia, do sol mais forte. Então foi isso que aconteceu. A mudança de 3ª para 4ª, o ápice dela ocorre em 2006. Quando eu falo que minhas pesquisas vêm desde 85, é porque eu já percebia essas coisas acontecendo. Por que eu percebia, né? Eu vou contar mais um pouco sobre minha história. Eu sou um canalizador desde criança, desde a minha infância eu
trago informações oriundas de Sirius, né? Sirius, para quem não conhece, faz parte do projeto do DNA humano do planeta Terra, tá? Bom, voltando à quarta dimensão novamente, que ela ocorre em 2006, eu tenho uma mudança na energia que nós estamos vivendo. Por isso que se fala tanto de física quântica. Que mudança que é essa? A principal delas é a aceleração do tempo. Ou seja, independente do que você faça, você percebe que parece que o tempo está acelerado. Mas não é só o tempo. Existem fenômenos que eu pesquisei, por isso que eu criei vários métodos, e você pode ver lá no site, né, métodos de cura energética, de cura quântica, entre eles a relocação quântica energética. Se você acessar ali o canal Web Terapias no YouTube, o vídeo número 7 explica claramente o que eu quero dizer, tá, sobre esse sistema. Então, o que acontece? Outros fenômenos, além da aceleração do tempo, que parece que falta tempo para você fazer as coisas, parece que você fica perdido, realmente não parece que você fica perdido, você está perdido, porque o seu corpo é de terceira dimensão, ele está limitado, enquanto que você está vivendo um processo energético de quarta dimensão. Outros fenômenos que acontecem em quarta dimensão é o quê? Aceleração da sua vibração, isso ocorre com a aceleração do seu coração, os batimentos cardíacos mais rápidos, influência no seu sono, influência no seu modo de pensar, influência no seu modo de sentir as pessoas, influência no seu modo de se alimentar. Você às vezes sente fome, às vezes não, você engorda demais, você emagrece demais. Incrível, né? Então, além da medicina estar estudando isso e trazendo modificações, né, trabalhando realmente com a cura do seu corpo físico, que a gente chama de soma, existe o corpo energético que está sendo influenciado por isso. E nós que trabalhamos com essa parte de trabalhos energéticos, né? Porque se a gente pensar no mundo, né? Um lado do mundo desenvolveu só com medicamentos, outro lado do mundo desenvolveu com processos energéticos, né? Há muitos anos, muitas culturas estudam isso, né? A cultura ayurvédica, a cultura oriental, né? Todas elas estudaram isso. O próprio leste europeu se especializou nessa questão da psicotrônica, que são fenômenos que acontecem com o corpo. Então, esses estudos, eles são muito relacionados com as vibrações que acontecem no universo e principalmente com o que acontece no seu campo energético. Você que é ouvinte da Rádio Mundial sabe muito bem o que eu digo. Tudo para acontecer no seu soma, que é o seu corpo físico, acontece em seus outros corpos anteriores, né? Que eu digo que são corpos superiores, não anteriores. São corpos energéticos, até repercutir em você. Por exemplo, isso é metafísica. Se você tem as ites da vida, né? As dermatites, se você tem os problemas de respiração, né? Tudo mais, que são as ites, isso começa a criar uma dificuldade no seu corpo físico. Você toma um remédio, isso esconde, só que a sua energia não está combinando com o ambiente. Por quê? Justamente o maior órgão que você tem, que é a pele, junto com a respiração, são os meios de contato com o meio que você vive. Então você está incomodado com alguma coisa energética e isso está mexendo em você. É só um exemplo de como trabalha o processo energético. Outra coisa interessante, né? Isso também alastra-se ao processo do ambiente que você vive, porque uma das áreas que eu atuo é nos ambientes. Então, agora que está esfriando um pouco essa história, né? Passou a tragédia, mas as pessoas estão vendo de outra maneira. O prédio que caiu aqui em São Paulo, final de semana passado, tem um processo energético, né? Porque umas pessoas morrem e outras não, né? Ali é o puro Feng Shui, o Feng Shui, né? Um prédio que tinha algumas energias paradas, né? A ponto de acontecer um incêndio e a gente sabe que o fogo extingue tudo. A grande tragédia acontece com a queda do prédio, com a eliminação de um ponto energético ruim, né? Então esse é só um exemplo de como a energia ela vai... Para quem não acredita em energia, ela vai criando situações, atraindo pessoas, atraindo doenças, atraindo dificuldades até a ponto de tudo desmoronar, né? Olha que interessante. Bom, então quando entramos em quarta dimensão, além de todos esses problemas físicos que estão mexendo com o seu soma, o seu campo energético, que é uma das teorias que eu falo, né? Tá lá no site, ele está mexendo em todas as pessoas. Esse é processo de egrégora, influenciando numa retroalimentação energética entre você, o ambiente, né? E esse ambiente também é o planeta Terra, que está numa outra vibração, né? Está numa frequência mais acelerada. Para vocês terem ideia, em 85 o planeta Terra vibrava em torno de 4 a 5 Hz.
Hoje o planeta Terra está chegando com picos de 21 Hz. Parece pouco isso, né? Mas isso influencia drasticamente em todos os habitantes aqui no planeta, né? E isso influencia a ponto do ser humano se tornar maluco, né? Como aquele filme do Dia de Fúria, né? Que a pessoa vai quebrando tudo e não está acontecendo isso com as pessoas, né? Essa semana teve uma mulher que ela invadiu uma pista de aeroporto, né? Ela entrou lá em Cumbica querendo parar um avião, achando que aquilo era ônibus. Olha o risco que ela estava correndo de ser sugada por uma turbina no momento do taxiamento do avião. E ela estava em estado totalmente alterado. Olha que interessante isso. Outras coisas no trânsito, pessoas que passam no sinal vermelho, pessoas que batem o carro sem perceber. Será que isso é só desatenção ou a pessoa está vivendo uma outra frequência? Então, em física quântica, os nossos estudos, né, que são científicos, eles levam para o lado do universo paralelo, que isso se abre na quarta dimensão. Então, por que o tempo está acelerado? Porque passado, presente e futuro se torna uma linha só. Então você não sabe se você está vivendo seu passado, seu presente ou futuro, e qualquer um dos três que você mexe, você está mexendo em um dos outros, né? Olha que interessante. Bom, hoje nessa apresentação de programa, a coisa ela é bem legal, né? Porque são muitos assuntos, mistérios do universo, que é esse programa que eu faço, é um trabalho maravilhoso aqui na Rádio Mundial, né? Justamente para trazer as minhas experiências a nível mundial, de uma nova vertente, uma nova energia que está acontecendo no planeta, né? Quando a gente fala em Brasil, né? Porque eu optei em Brasil, por sabedoria sagrada, né? E pela missão oculta desse país para a evolução da raça humana. A gente não pode jogar fora todo um projeto que vem há milhões de anos, né? Se a gente pegar as raças que vieram, né? A gente tem as primeiras raças que chegaram no planeta da Terra há milhões de anos, tá? A primeira raça foi a hiperbórica, que é uma raça primogênica, ela é semetérica. Quando falamos semetérica, ela, na verdade, ela é meio energia, meio físico. Ela é mais o campo energético, espiritual do que isso. Aliás, todos os processos energéticos que a gente tem no planeta Terra sempre vão oscilar entre matéria, né, que é o físico, o espiritual e a energia. Quando falamos em física quântica, falamos desses dois níveis. Ou a energia está na forma de ideia, que seria o espiritual, ou ela está na forma realmente da matéria, né? Que a gente está aqui, que é a energia condensada, a forma de matéria. É isso que a gente estuda, ok? Tudo é formado por energia. Ou a energia está condensada, ou a energia está fluindo, ela está solta, está dissipada, tá? E não é tão simples assim falar, se eu pensar vai acontecer. Não é bem assim. Existem muitas coisas antes de acontecer e também não é assim, se eu pensar vai desaparecer. Não é assim. Tem muita coisa antes de desaparecer. Tudo é processo energético estudado. Outra raça que depois se transformou, né, dessa hiperbórica, foi a raça de Lemúria, que essa ela acontece realmente com o projeto de Sírios, de onde vêm as minhas canalizações desde a infância, que quando eu estive na África, que aí isso começou a ter sentido, né, porque isso não existia em livros, não existia Google, não existia nada disso para a gente pesquisar. E as minhas iniciações ao redor do mundo permitiram entender como esse processo funciona, né? Eu fui iniciado em várias tribos, fui iniciado no Tibete, fui iniciado na Índia. Então eu tenho um contato muito grande, inclusive na Sibéria, com xamãs, né? Na Sibéria, aquele lugar frio pra caramba. Então, essas informações me trouxeram realmente uma realidade que ela foi só passada por canalizações, mas depois passada por mestre a discípulo. A gente sempre fala dessa importância da sabedoria passada mestre a discípulo, que, consequentemente, ela está sendo dissipada no planeta, né? Você não vai achar em livros muita coisa que eu falo. Então, a grande raça de Lemúria, que ela foi desenvolvida pelo pessoal de Sírios, né, com o projeto Sírios, essa raça ela vem praticamente há 2 milhões de anos. Depois vem a raça de Atlântida, né? Há a guerra entre Atlântida e Lemúria, né? Há uma guerra nuclear muito forte, e daí saem povos que até hoje as pessoas acham que um Neandertal é um povo ignorante. E não, tinha sua sabedoria. E tão interessante como a ciência se perde em algumas explicações, que em 2008 descobriram o Cro-Magnon, que é um outro povo oriundo dessa guerra, né, que sobrou. E esse povo, as pessoas falam que é o novo europeu daquela época. Só que a diferença de um para o outro, entre os achados, que eles fazem os testes do carbono 14 e tudo mais, dá mais ou menos 60 mil anos. Então, olha que interessante. Mas, na verdade, pela ciência, eles têm a diferença de mais de 300 mil anos
pela arquitetura da inteligência entre eles, né? E a gente sabe que Cro-Magnon faz parte realmente dessa evolução. Aí a gente chega com a quarta raça, que é a humana primordial terrestre, que a gente tem hoje, né? Que depois, ela, de 600 mil anos, entra a dominação dos povos Ananuques. Ananuques, né? Um povo que dominou todo o planeta Terra, tirou esse projeto de Sírios, tirou da Confederação Intergaláctica e cria toda essa manipulação energética que nós temos até hoje, né? Ananuque com o grande pai Anu, que você sempre reza para ele, o pai Anu, né? Ele faz essa coisa de deixar todo mundo preso na dualidade do planeta Terra. Essa coisa que a gente está sofrendo muito hoje, porque com quarta dimensão, com ampliação dos horizontes em física quântica, você tem raças que te prenderam aqui, né? Dos Ananuques saem os reptilianos, dos reptilianos vêm os Greys, e assim sucessivamente a dominação do planeta Terra, ao tempo de hoje, com essa nova era aí que vem, né? Com essa grande ordem que vem agora manipulando todo mundo, né? O mundo hoje realmente virou uma caixinha de surpresa, manipulação que você nem imagina, né? E eu falei isso no programa passado, falando sobre a evolução do Brasil, o que é o Brasil, a vinda da família real para cá, de onde vieram, né? A função de Dom Pedro, a função de todo mundo que veio para cá, inclusive o descobridor, entre aspas, que não foi descobridor, que foi Pedro Álvares Cabral. Então, tem toda uma missão oculta, e foi muito lindo esse programa. Eu recebi inúmeros e-mails agradecendo por mostrar como a gente é realmente, porque o Brasil não é esse lixo que todo mundo prega, né? A turma fala que o Brasil é a terra da bagunça, não é bem assim, né? Tem um povo extremamente esforçado que está buscando lutar, que está buscando evoluir, e aqui é o berço da sub-raça ariana, né? A quinta sub-raça ariana, que na verdade ariano não tem nada a ver com aquela coisa do loiro bonito, não. Ariano é um estado energético, é um estado mental, um estado espiritual. E daqui já sai a sexta e a sétima sub-raça ariana que vem para esse processo do planeta Terra, que tem que acontecer de qualquer jeito. Então é a terceira tentativa que está havendo aqui no planeta para essa modificação para acontecer no Brasil, e vai acontecer de qualquer jeito. Então, olha a dualidade que você vive aqui no Brasil. Eu começo a brincar, né? Qual que é a capital do Egito? Poucos vão lembrar. 7 vezes 9. Qual que é a capital da Argentina? Eu é o quê? Né? Na frase, eu estou falando aqui na rádio. Eu, o que é? É um pronome o quê? Né? Então, olha quanta coisa que as pessoas não estão mais lembrando, né? Por quê? Porque criaram uma cultura do ser humano esquecer as coisas básicas, não estudar, não aprender, né? Quando falar em trabalho, hoje quem é empresário sabe que a grande dificuldade não são os 13 milhões de desempregados, mas sim grandes pessoas que podiam estar trabalhando, mas elas não têm qualificação para trabalho. Esse que é o problema. E quando elas começam a trabalhar, muitas vezes o trabalho incomoda, tudo parece ser pesado, dificultoso, então a pessoa fica 2, 3 meses e depois ela vai embora, né? E eu sempre falo que o único lugar que o trabalho aparece primeiro que dinheiro, aliás, dinheiro aparece primeiro que trabalho, é no dicionário, né? A letra D vem primeiro que a letra T. Então, pessoal, aos poucos, as pessoas estão esquecendo as missões dela. E nesse sistema de dominação que vocês têm aqui, realmente a vida se torna apenas uma sobrevivência. Grandes pessoas estão sendo deixadas de lado. E existem maneiras de você perceber o que eu estou falando, né? Uma delas é o quê? Você perceber que existem seres maravilhosos nascendo aqui no Brasil. Grandes músicos, grandes poetas, grandes artistas, grandes pessoas ligadas à arte, né? Não é a televisão que eu falo, não, é a arte mesmo, a arte erudita, que isso está sendo deixado de lado, a música erudita, as coisas bonitas, ninguém mais fala disso, né? O bom gosto de tudo isso está sendo deixado de lado. Isso é harmônico, isso tem a ver com evolução, tem a ver com 6 pilares realmente do ser humano no planeta Terra. E outra coisa interessante, olha como a dominação ela está bem evidente. O que eu estou falando para você é só uma casquinha, só uma parte de cima. A gente tem animais sendo muito mais especiais que gente. É duro dizer isso, né? Mas o meu gato, muitas vezes, ele é mais inteligente que algumas pessoas. Mas por que isso? Essa inteligência que eu falo no sentido de ser carinhoso, de ser amável, no sentido de ser mais doce. Enquanto a gente tem pessoas que são bestas. Bestas no sentido realmente de ser pessoas ruins, pessoas que estão se matando, estão se degladiando, né? E as pessoas estão por um roubo de um celular, roubo de alguma coisa, se perde a vida. Não é isso? Infelizmente. Então,
Não está errado isso, pessoal? Para pensar. A evolução do planeta Terra não começa com os minerais, depois ela vai para os vegetais, depois vai para o reino animal, né? Que, entre aspas, a ciência fala que é um animal irracional, mas não existe animal irracional, né? E depois entra para o reino hominal até chegar no quinto princípio angelical. Isso é o certo. Mas se tem seres humanos nascendo nesse sentido de destruição, de quebrar tudo, de criar o caos, você não acha que alguma coisa está dominando isso para acontecer dessa maneira e você perder seu foco? Pare para pensar nisso. É algo extremamente delicado. Por isso que muita gente está se apaixonando pelos bichos, porque muitas vezes a energia deles é mais doce. E isso mostra o quanto estamos fora do nosso projeto essencial de evolução. O governo oculto do mundo, quanto está longe realmente de fazer a coisa certa, de procurar colocar a mão e isso acontecer. Por outro lado, o que eu quero convidar é você realmente que está me ouvindo a pensar nessa evolução, né? Convidar que realmente... Quanto tempo faz que você não se dedica à sua energia, não se dedica a se cuidar, a se entender? Né? Quando a gente fala de todas essas questões físicas que estão acontecendo com quarta dimensão, ao ponto de uma pessoa até invadir uma pista de avião, o que a gente pode esperar? Né? O que o ser humano vai acontecer? Então, quanto tempo faz que você não está cuidando da sua energia? Há quanto tempo você está tentando fugir? E você sempre vai tentar buscar uma informação com alguém que mexe com a sua energia para tentar achar uma adivinhação, tentar achar algum problema, achar que você é vítima, né? No fundo, nós somos meio vítimas, mas muito mais culpados de estarmos assim. Porque quando chegarmos em quarta dimensão, e olha, quando a gente fala com Sírios, por exemplo, tem seres de 28ª dimensão. Quando falamos com Pleiadianos, tem seres de 20ª dimensão. Nós estamos brigando para chegar na 4ª dimensão aqui no planeta Terra. Então, seres humanos especiais, a gente vai ter que ser de qualquer jeito. A mudança, ela é compulsória. Porém, as pessoas ainda querem ficar mimadas numa 3ª dimensão, né? Há pessoas que passam por tratamento e elas querem continuar na 3ª, a 3ª dimensão limitante, a 3ª dimensão que não faz evoluir, achando que vocês são vítimas, né? Rituais antigos estão sendo desarquivados ainda para mexer com as pessoas. Isso é extremamente antiquado. Quando falamos em 4ª dimensão, você tem que trabalhar no seu soma e nos seus campos energéticos. E como que é feito isso? Com as curas vibracionais quânticas. Isso realmente não é uma moda, é uma necessidade. Quando a gente entra numa energia quântica, você começa a ver o mundo a 360 graus, né? A 3ª dimensão te coloca o mundo num quadradinho, né? Você vê o mundo como se estivesse numa janela, limitante, preso, né? Quando abrimos para 360 graus, é como se estivéssemos no alto de uma montanha vendo a abóboda celeste de 180 graus, né? Aquele céu, a gente olha 360 graus ao redor, mais um céu de 180, sem obstáculos, sem nada. É isso que o universo quer que você passe, né? Sabendo que você é vítima, num bom sentido, mas você é dono da sua realidade. Mas não é essa realidade barata que ainda o ser humano quer. Por que isso? Com a 4ª dimensão, dons e faculdades espirituais estão surgindo nas pessoas. Que dons que são esses? A telepatia, a telesinergia, né? Eu sou um projetor lúcido desde criança, faço viagem astral desde criança. Hoje, muitas pessoas contam para mim, eu quero parar de sonhar porque eu estou saindo fora do corpo. Não, isso não é um problema, isso faz parte da evolução de você. Então, o seu corpo físico limitado apenas nos 5 sentidos te deixa preso numa matrix. Mas essa matrix não tem como você eliminar. Ela existe, faz parte desse processo. Não tem como fugir da matrix. Até morto você está dentro da matrix. Isso é energético, né? Esse barramento energético faz parte. São linhas que ligam uma coisa à outra. Mas, quando você está atingindo a 4ª dimensão, o universo está fazendo você acessar frequências que você atinge espaço-tempo de uma forma muito, muito mais especial. Então, por isso que você começa a prever futuro, começa a sentir situações, né? Coisas magníficas. Então, pessoal, eu quero... Então, pessoal, está encerrando aqui o programa, o nosso produtor aqui está falando. Então, eu quero convidá-los vocês a acessar ali o site webterapias.com.br. Meu contato no WhatsApp é 947229980 e também o canal no YouTube Web Terapias.
Esse programa ele tem bastante informação, então acostume-se com isso, pessoal. Faça sua mente funcionar, mas principalmente seu campo energético. Acesse lá. Um grande abraço, honrar a todos e obrigado por vocês me ouvirem agora todo sábado às 21h30.